vai iniciar aqui, ó, no capítulo 1. Eu só estou sem um livro para espelhar, viu? Mas depois eu vou dar uma procurada para ver se eu consigo pesquisar. A gente vai para o capítulo 1. Ó, o capítulo 1 fala sobre números inteiros. Já abrimos na página, professora. Certo, é página 14. Certo? Essa que tem aqui no quadro. Certo? Quem está com o livro é página 14, capítulo 1. E a gente vai ver essa introdução aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou dar uma lidinha e depois eu mostro a figura, tá certo? Aqui está sem o livro, dá para acompanhar também. É só depois. Todos já estão com o livro? Assim, quem está com o livro? Todos já estão com ele aberto na página 14? Para a gente começar? Eu já abri, já. Pronto. Vamos lá, certo? Concentração. Fala sobre números inteiros e sequências, o capítulo 1. Aí ele mostra duas figuras aqui, ó. A figura da cidade de São Joaquim, Santa Catarina. Essa primeira figura aqui, ó. Né? E essa segunda figura é da Copa do Nordeste, de futebol. Essa segunda figura aqui, ó. Né? A primeira, ele fala, já de um local, né? Em Santa Catarina. Aí vamos ver o que eu vou ler aqui e dizer o que é que isso tem a ver com o que a gente vai estudar, tá bom? O que tem a ver com a matemática. Então, vamos acompanhar? Aqui deve ser um jornal, porque ele diz assim, retrospectiva, no domingo, é página 14, tá certo, gente, do livro? Olha, aí, tempo. No jornal aqui fala de tempo. Aqui. Deixa eu ver. Eu vou ler esse textinho de baixo, onde tem o nome tempo, tá certo? Para a gente relacionar que a gente precisa fazer do outro lado um exercíciozinho. Então, vamos lá. Olha como é legal que vai falar sobre os números que a gente relaciona. Nossa, meu cabelo suou e já se desmantelou aqui. Pronto, então, ó, debaixo de tempo, aí eu vou ler aqui, viu, gente? Vamos lá. Diz assim, ó, no dia 18 de julho de 2017, a cidade de São Joaquim, em SC, alguém sabe me dizer qual é a... Professora, isso que a senhora está Santa dizendo Catarina. é para escrever? Muito bem, Sofia. Eu nem perguntei, mas ela, a sigla SC Santa Catarina. Quem falou? Professora, eu. Diga. Isso que a senhora está dizendo aí é para escrever? Não, é não. Certo? É só para escutar mesmo e acompanhar pelo livro Tá. que está comigo. Tá certo? Tá, obrigada. Ok, eu vou ler e explicar o que é que esses valores que eles estão falando têm a ver com o nosso assunto, conteúdo, tá bom assim? Tá. Então, ele diz assim, que no dia 18 de julho de 2017, a cidade de São Joaquim, Santa Catarina, registrou medida de temperatura mínima de menos 5 graus Celsius. Então, ó, ele registrou menos 5 graus Celsius. Aqui em João Pessoa, a temperatura já é um pouco alta, e quando baixa um pouquinho, já é frio demais, né? Imagine menos 5 graus Celsius, lá em Santa Catarina. Como deve ser mais frio ainda, né? Deve ter até geada. Aí, continuando, viu, gente? No parágrafo não tem tempo. Devido aos ventos, a sensação térmica, aqui ele falou temperatura, a sensação térmica na região chegou a menos 17 graus, mais frio ainda. Então, esses números aqui, ó, menos 17 graus. Não precisa copiar, não, certo? Aí tem no livro, é só prestar atenção no contexto e na explicação. Então, nesse parágrafo aqui, ele registrou a temperatura em Santa Catarina, menos 5 graus Celsius, muito frio lá, né? Aí vocês vão conhecer
Ele já está iniciando aqui o livro com números negativos, né? Porque até o sexto, aprendemos os números naturais, que são números positivos, que vai do 0, 1, 2, 3, até infinito, não é isso? Aí esse ano já vem uma novidade para vocês, viu, certo? Esse ano vocês vão conhecer que existem números negativos, certo? E até o sexto era números positivos, a partir do sétimo você já conhece os negativos. Então, através do negativo você já observa que está relacionado com a temperatura, né? Quanto mais fria a temperatura, dependendo do local, aqui vai ser negativo. E aqui foi o valor da sensação térmica. Então, a gente tem dois valores negativos, certo? Aí, agora eu vou para o esporte, tá bom? Aqui foi o exemplo de temperatura, quando a gente utiliza números negativos. Aí eu vou para a parte onde tem o esporte, tá bom? Eu vou ler. Pronto, esporte. Aí vocês acompanham aí a leitura. Na fase de grupos da Copa do Nordeste de futebol de 2017, a Associação Esportiva de Altos, no Piauí, marcou 7 gols e sofreu 9. Marcou, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui já é outra situação, viu, gente? Aqui foi a situação de temperatura, que tem aí no livro. Aqui do lado, assim, o livro, eu estou colocando aqui os valores só para você entender, certo? Aqui do lado, a gente já tem o quê? A Copa do Nordeste de Futebol, que foi aí no Piauí, né? Nesse ano de 2017. Aí, o que aconteceu aí, ó? Eles marcaram 7 gols, então, foram mais 7 gols. Quando a pessoa marca gols, no caso que a pessoa está assistindo os jogos de futebol, a pessoa, claro que não vai lembrar tanto de matemática, mas agora que vocês estão conhecendo a aplicação, aí vocês vão entender melhor. Quando ele marca gols, o número é positivo. Quando ele sofre gols, ou seja, quando ele leva, né, na linguagem que a gente fala, levou gol, então fica negativo. Então, ele levou 9 gols, né? Aqui é o que ele marcou e aqui é o que ele sofreu de gols do outro time. Então, quando ele sofre gols, é negativo. Quando ele marca, é positivo. Então, o que é que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Que a gente vai conhecer que existe um conjunto de números, sem ser o conjunto dos números naturais, a gente vai conhecer um novo conjunto de números. Já já eu digo, quando chegar na hora eu falo como é o nome, tá certo? Onde vai existir números positivos e negativos. Essa é a novidade que tem para o 7º ano, certo? Que até o 6º a gente viu números positivos. Então, concluindo aqui, ó. Nessas duas situações aqui, de temperatura, né, do frio, e aqui do lado, do jogo de futebol, que foi o saldo de gols, sim, falta fazer o saldo de gols, né? Ele marcou 7 e sofreu 9. Aí ele disse aqui que o saldo de gols é igual a -2. Vou colocar aqui o saldo, certo? O saldo de gols é igual a -2. Aí vamos entender isso aqui, ó. Ele fez uma subtração. Se você subtrair 9 tirando 7, fica 2. Né? Eu pego o maior número e subtraio do menor. Aí vai dar 2. Agora deu 2 negativo, porque eles sofreram mais gols do que fizeram. Né? O time sofreu mais gol, levou mais gol, né? Como se chama na linguagem popular. Tá certo? Então, aqui, essas duas situações de temperatura e de saldo de gols sofridos ou feitos os gols, né? Que quando faz é por positivo, né? Para o time, tem a ver com os números, o conjunto de números que a gente vai estudar. Tá bom assim? Deu para entender até agora? Deu. Deu, não foi? Tá tranquilo, né? É bom que essa parte é bem legal. Aí agora a gente vai para a página 15, certo? Quem está com o livro, vamos para a página 15. Eu vou só apagar isso aqui quando for necessário. Só para explicar, né? Peraí, viu? Página 15.
Apagar. Pronto, agora a gente vai, vou atualizar aqui, certo? Página 15. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Aí, então, no capítulo 1, página 15, ali do lado é só a data de hoje, viu, gente? 5 de março. Aí eu vou continuar na página 15. Ele diz assim, ó, você já estudou alguns números como estes que estão representados aqui? Vamos ver se você já estudaram alguns números. Ó, aqui tem um calendário do ano passado, ó. Calendário de 2020. Do ano de 2020, do ano passado. Era bom se viesse desse ano também, né? Mas é atual, viu? Esse livro é porque geralmente ele bota para 2, 3 anos. Então, aqui a gente tem o calendário do ano inteiro, que vai de janeiro até dezembro, com as datas dos dias e os números. Aí, aqui do lado, ó, aqui do lado você já vê o quê? Uma camisa que está em promoção. Ela estava de R$35, que não dá para ver direito o número, e passou a R$28,50. Teve um descontozinho, ó. Certo? Então, essa camisa... Aqui são exemplos onde a gente utiliza números, certo? Mas os números aqui estão em formatos diferentes. Se vocês observarem aqui, ó, nessa camisa, o número está com vírgula. Está em formato decimal, né? A camisa passou a ficar R$28,50. Já no calendário de 2020, você tem números naturais, certo? Não tem números não tem números negativos aqui. Tem os números de todos os dias da semana, de cada mês, né, do ano. Aí já aqui, nessa última figura, você tem o planeta Terra. Aqui, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Aonde? Elizabeth? Ele tá... Quem é Elizabeth? Chegou agora, não? Ou já tá? Só um instantinho, gente. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Sou eu, professor. É Cadu. Ah, certo. Professor Adson trocou. Ele trocou, né? Pronto. Ó, gente, a gente tá na página 15, certo? Do capítulo 1. Página 15, capítulo 1. Aí eu tô mostrando os exemplos dessas figuras aqui, ó, onde a gente utiliza números. Agora em formatos diferentes, né? A gente viu aqui que no calendário de 2020 tem números naturais, ou seja, são os números que vai de 0 até infinitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Nessa camisa aqui, tem os valores da camisa, era R$35, passou a R$28,50, ok? Então, esse número também tem um formato diferente, porque ele já tem vírgula, né? Aqui não tinha vírgula. E aqui, por último, a gente estava falando, né, que é o globo terrestre. Então, aqui ele diz que tem 3/4 da superfície da água são cobertos por água. Desculpa, 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. Ele mostrou o globo e fez essa referência assim. Então, o que ele tem a ver aqui, ó, essa fração é um número, né, em matemática. Então, a gente tem vários tipos de números em formatos diferentes. Em formato de fração, em formato de número decimal, e aqui em formato de número natural. Ok? Deu para entender esses exemplos? E da página anterior, vimos o saldo de gols, que foi negativo, porque o time sofreu mais gols do que fez, né? E no exemplo antes,
que tinha antes, a gente viu a questão da temperatura, né? Em Santa Catarina, que é muito frio lá, e estava medindo a temperatura menos 5 graus Celsius. Né? E a sensação térmica foi de menos 17. Então, a gente viu vários exemplos de números onde eles são acrescentados algo diferente, como um sinal negativo. Aí, aqui na página 15, ó, abaixo dessas 3 figuras, ou seja, do calendário, abaixo do calendário tem assim, ó, há situações em que os números já conhecidos vêm acompanhados de um sinal de mais ou de menos. A gente viu situações ainda agora onde tem um sinal de mais ou de menos. Como mais 3 e menos 3. Então, ele diz que mais 3. Deixa eu ver outro lápis aqui, viu? Só um instantinho. Esses números aqui, ó, mais 3 e menos 3, eles vêm acompanhados de um sinal. Até o 6º ano, a gente estudava os números naturais, não era necessário colocar positivo. Não era obrigatório, certo? Esse ano também não vai ser obrigatório, a gente vai ver depois. Mas que aqui a gente destaca nesses exemplos que existem números positivos e negativos, certo? A novidade é essa, que existe negativos. Então, é esse tipo de números que a gente vai estudar nesse capítulo, tá bom assim? Aí agora, peguem, por favor, o caderno de matemática, que a gente vai fazer a atividade de classe. Atividadezinha simples relacionada a essa apresentação do capítulo 1. Certo? Que essa atividade já ajuda um pouco quando forem fazer a de casa. Certo? Quando forem fazer a atividade de casa. Então, vamos lá. Vocês pegam o caderno de matemática e colocam, assim, se não der tempo, você não precisa botar depois o nome da escola ou abrevia, né? INSC. Coloca o nome da escola. Aí depois a disciplina. É bom deixar sempre organizado, que fica mais fácil quando vocês forem estudar, né? A organização ajuda muito na questão, na hora que vocês forem estudar. Então, você bota o nome da disciplina, matemática, página 15. Certo? Deixa eu até colocar aqui para ajudar vocês. Vou botar assim, ó, matemática. Podem pegar o lápis grafite, o lápis tinta, certo? Matemática. O grafite é para fazer a resposta. Você bota assim, ó, matemática, página 15. A data está aqui em cima, ó. A data é 5 de março. Matemática, página 15. Se quiser, pode colocar capítulo 1. Aí agora a gente vai fazer a primeira questão. Vou até colocar aqui, para ficar mais fácil para você. Bota o nome da disciplina, a página, a data do lado, 5 de março, e coloca, deixa uma linhazinha e coloca classe, né? Atividade de classe. A primeira questão. A gente vai fazer essas questões, certo? E antes de colocar o nome da disciplina, bota o nome da escola em cima, né? Pode abreviar ou colocar o nome todo depois da escola. Professora, Oi? Ícaro está falando no chat com a senhora. Tá o quê? Ele está falando com a senhora no chat. Ah, tá, eu não vi não, deixa eu olhar aqui. Professora, vai ter atividade de casa, Ó, Ícaro, se tiver, a atividade de casa vai ser, vocês vão continuar esse exercício aqui. A gente vai começar aqui em classe, é só para concluir essa abertura aqui desse exercício, certo? Do outro assunto não vai ter não, atividade de casa não. Só desse mesmo que a gente está vendo aqui, que dá para responder só com esses exemplos que eu citei, certo? Os exemplos dessas figuras. Tá bom assim? Então, só com esses exemplos das figuras, você consegue fazer essa atividadezinha aqui que a gente vai começar agora, da página 15. Que daqui a pouco termina a aula, mas esses 10 minutos dá pelo menos para a gente fazer até a 3. Aí vocês vão concluir em casa, a 4 e a 5. Aí fica como atividade de casa também.
de classe de casa, tá bom? Que é bem pouquinho, né? 2 questões. Pronto. Quem não tem um livro, ó, aí vai pegar o caderno, igual, semelhante a quem tem um livro, né? Tanto os que têm livros que não tem, pega o caderno, coloca o cabeçalho, coloca o nome da escola, ou abreviado o nome de tudo, aí depois bota o nome da disciplina, matemática, a página e a data, certo? Muito importante colocar a página e a data, porque assim você fica organizado para poder revisar depois. Aí coloca assim, atividade de classe, primeira questão, que é a que a gente vai fazer agora. Aí depois é bom providenciar o livro, certo? Porque todos os exercícios vão ser através do livro, com exceção dos que eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas ali é só para um complemento. Os que a gente vai dar mais ênfase são os exercícios do livro, tá bom assim? Então vamos lá? Já estão todos com o caderno em mãos? Quer dizer, ali, né, no birô onde vocês estão. Caderninho, tá certo? De matemática. Geralmente a gente usa bastante, né? Caderno de matemática, porque tem os exercícios. Os exercícios de matemática é onde você consegue aprender os conteúdos. E como eu falei, é o treinamento, né? Se tiver um jogo lá de futebol, então o seu treinamento na matemática é o exercício. E lá no jogo seria a prática, né? Já tiveram aula de educação física? Não é ainda? Eu Já, Pedro? era Vamos lá? segunda, quarta e sexta. Isso. Vamos lá, a gente vai começar, tá bom? Primeira questão, página 15. Ele diz assim, ó. Qual é o nome dado ao número 3/4? Esse número que ele está se referindo é o que está aí, ó. A superfície da Terra, que ele falou lá em cima, 3/4 da superfície da Terra. Então, que número é esse, gente? Como é o nome dado a esse número que é escrito dessa forma? A gente viu ano passado, ó. Aí vocês vão colocar fração, certo? Esse número não tem formato de fração? Ok? Deu para entender? Ele está perguntando qual é o nome dado ao número 3/4. A gente sabe que o número, quando ele tem em cima, que a gente chama de numerador, e um embaixo, que é denominador, um tracinho, a gente chama de fração. Então, o nome dado a esse número é fração. Aí, agora, a segunda pergunta, mas ainda na primeira, né? São 2 perguntas em uma na primeira. E é o número R$ 28,50. Esse número, eu até falei quando eu estava explicando, como é o nome dado ao número que tem vírgula. Vai ser um número decimal, tá certo? Depois a gente vai estudar com mais detalhes. Aqui é só uma introdução do que iremos estudar. Então, o número, quando ele tem um formato, com esse tracinho, uma barrazinha, ele se chama número fracionário, ou fração. E o número, quando ele tem vírgula, chama número decimal. Professora, Oi, Isaac? é fração de quê? O número 1? A primeira questão é a palavra fração, porque ele está perguntando como é que se chama o número 3/4. Aí você vai colocar fração. Dá para ver aqui no quadro? É um F. Eu não tô. Fração. Vão acompanhando, viu, gente? Não deixem de fazer, não, que depois eu vou cobrar lá no Google Sala de Aula. E para eu ver o que você fez e para aumentar a sua pontuação na segunda nota. Oi, pode perguntar. Quem é que perguntou agora? Acho que falta, deixa eu ver que hora. Acho que falta 5 minutos. Oi? Diga aí, Pedro. Um pouquinho para a direita, que se a senhora for escrever uma tá só a metade, a gente Assim é? só um pouquinho, porque assim é um negócio grande. Aí não vai dar para direita. Aqui em cima que eu fiz é só o cabeçalho, certo? O nome da disciplina, a página é 15.
aqui é o tipo de atividade que é de classe, aí vocês vão concluir em casa. Aqui é a primeira questão, né? O número 3/4 é uma fração, e aqui o outro número é decimal. Tá certo? O outro número que ele colocou é 28,50 decimal. Pronto, todos já fizeram a primeira questão, para eu apagar a gente fazer a segunda. Eu vou apagar só aqui, eu não tenho cabeçalho, viu? Para deixar ainda a primeira aqui para vocês. Se tiver dúvida, vocês perguntem. Eu disse, não foi, quando eu estava explicando, que esse número era fracionário. Para vocês verem que dá para fazer simples, né? As questões. A segunda questão, eu vou aqui em cima, viu? A segunda questão. A segunda questão, ele diz assim, ó, o que indica o número natural 1 quando aparece em primeiro andar? Olha, se a gente pensar um pouquinho, né? Acho que todos... Alguém já subiu num elevador aqui? Todos já Eu subiram. já. Isso. Eu já. Oi, Wendy? Repete a pergunta. Quem já utilizou um elevador de um prédio? Eu também. Eu já. Eu creio que a maioria, né, já utilizamos um elevador. Então, quando você clica lá, tem aqueles botões, né? Você está no térreo, certo? O térreo é como se fosse o andar 0. Aí, se você clicar, por exemplo, no 1, então ele vai para que andar? Primeiro andar, né? Como ele falou aqui. Aparece em primeiro andar. Se você clicar no número 1, você vai para o primeiro andar. Então, esse primeiro aqui, o que é que indica esse número? Não sei se vocês lembram do ano passado, quando eu expliquei, acho que a gente ainda estava na sala, na aula presencial, né? O CEP de uma casa, de uma rua, o CEP de uma rua indica código. Os números fracionários indica... Deixa eu ver, me lembrar aqui, para eu me lembrar de tudo, mas quando eu falo assim, tal pessoa tirou em primeiro, segundo, terceiro lugar, o que esse número representa? Se eu fizer contagem de notas de dinheiro, esse número está representando uma contagem, né? Uma quantidade. Então, o que é que o número primeiro andar representa? Aí você vai colocar ordem, ele representa uma ordem, só isso. É sobre aqueles tipos que vimos no ano passado, só para a gente dar uma relembrada, certo? Então, na segunda questão, o número 1, quando você está no primeiro andar, você clicar para ir para o primeiro andar, esse primeiro representa uma ordem, certo? Cada número, ele representa algo diferente. Como eu falei, o CEP de uma rua, ele representa um código, né? Porque são vários números atrás do outro. Oi, Marconilda? Terminou, não foi? Já. O restante dá para o menino fazer em casa. Ó, gente, a terceira questão, quarta e quinta, vocês concluem em casa. Tem? Ah, então eu quero. Certo. Professora, Oi, pode perguntar. como eu não tenho livro, aí como vai ser a minha tarefa para casa? Para fazer em casa. No caso, você espera eu corrigir, certo? E depois você providencia o livro, tá bom? Uhum. Certo? Aí, depois que tiver feita, vocês tiram uma foto e postam lá no Google, sala de aula. Ô, professora, passa o Mas aí dá pra gente fazer a terceira questão, que é bem facinha, viu, gente? Oi? Quem falou agora que eu não ouvi? O Ícaro, não foi? Diga aí, Ícaro. para quem tem um livro
pede para tirar foto. Eu não escutei muito. Ah, deixa eu dizer. Para quem não tem, pede, tá? Sim, entendi. Entendi. Olha, vamos para a terceira questão, ó, que já para aproveitar esses 5 minutinhos, né? São questões simples, ó. Até se você olhar o calendário, ó, vamos lá, ó, quem é o sexto mês do ano? Digam aí, quem é o sexto mês do ano, gente? Eu só tenho o do sexto e o do nono. Aí eu não consegui. Sério. Sim. Ah, entendi. Certo, Marconelo. Obrigada pela dica. É, botou só o sétimo do oitavo que eu não consegui. Pronto, eu vou testar. Sim, gente, e aí? Qual o sexto mês do ano? Qual é o sexto mês do ano? É a terceira. Oi, Bárbara? Junho. Junho. Isso. Muito bem, junho. Ok. Pronto. Tá vendo como são simples as perguntas, né? Porque ela está contextualizando o que a gente vai estudar mais na frente. Que são as questões dos números, né? Então, sexto mês do ano. Pronto, pode escrever no caderno. Aí vamos fazer a quarta. Aí vocês terminam a quinta em casa, certo? Porque elas são mais dissertativas. A quarta. Pronto, tá certo.